Boa tarde, sou Patrícia Pinto, sou licenciada em Engenharia Biotecnológica pela Universidade do Algarve, tenho doutoramento em Biologia Molecular e trabalho no Centro de Ciências do Mar do Algarve e na Universidade do Algarve. Faço a investigação principalmente com poluição marinha e com os efeitos que os poluentes ou os micróbios podem ter nos organismos marinhos. Trabalho mais com peixes, mas também com a vida marinha no geral. Estamos a desenvolver no CCMAR vários projetos à volta dos efeitos dos plásticos, os efeitos dos poluentes, nomeadamente em organismos marinhos como os peixes. Eu trabalho com hormonas e vemos que efeitos é que pode ter na alteração das hormonas. Perguntaram-nos de quanto tempo estamos a recolher amostras do ambiente e das hectares. Para já, neste pequeno projeto que é o Micro Waste, que é financiado pela Coca-Cola, é apenas de um ano e vamos comparar o inverno com o verão. Mas queremos começar a fazer de forma mais regular, por exemplo, de 2 em 2 meses, porque vai variando com a temperatura, mas principalmente a sazonalidade da nossa região do Algarve, em que a quantidade de esgotos e o tipo da qualidade das águas varia muito de inverno para verão, conforme temos mais afluxo ou menos de turistas. Porquê se criaram os plásticos? Os plásticos têm uma história de criação curiosa. Portanto, havia necessidade de substituir elementos como borracha e uma da criação foi um senhor que queria substituir a utilização do marfim, que era usado em bolas de bilhar, de snooker, e curiosamente era com um sentido ecológico, que era para substituir um produto que vinha de animais. Mas o seu uso excessivo, porque depois desenvolveram o plástico para ter qualidades tão boas de moldagem, de persistência, que significa durar muito tempo, que esse é o problema deles. Eles mantêm-se no ambiente durante muito tempo e a sua produção fácil de moldagem e barata permitiu que se produzissem quantidades astronómicas, que acabaram por ser demasiado para o planeta e agora temos que reduzir. Como é que sabemos que existem poluentes? Então, como é que sabemos que existem poluentes? Nós trabalhamos principalmente com micropoluentes que não são visíveis a olho nu. Então, os cientistas conseguem vê-los através de técnicas especiais de espectroscopia, por exemplo, de infravermelho, espectroscopia de massa. São técnicas especiais conforme a qualidade das moléculas que permite detectar quantidades muito pequenas. E, curiosamente, há muitos poluentes que, mesmo nessas quantidades muito pequenas, já fazem mal aos organismos marinhos e à saúde humana. Como podemos proteger os oceanos? Os oceanos, nós trabalhamos em comunidade científica e junto com as escolas e as populações para alertar para os perigos dos poluentes. Isto não se consegue fazer no período só de um projeto. Tem que ser um esforço grande conjunto. Nós, a nível de ciência, estudamos principalmente que mal é que está a fazer, alertamos. Isto tem que ser levado à legislação, aos políticos para regulamentar, como regulamentaram o uso excessivo de plásticos de uso único. E este grande trabalho que fazemos com os alunos das escolas e com a Ciência Viva, de mudar hábitos, começando pelos alunos e depois levando estas mensagens às famílias. E aí sim, em conjunto, conseguimos reduzir a quantidade. Os microplásticos fazem mal? Sim, os microplásticos poderão fazer mal à nossa saúde. Estamos no início de começar a descobrir onde é que estão e já foram detectados em órgãos humanos, até na placenta, por exemplo, que vai passar nutrientes e componentes aos bebés. E começa-se aos poucos a ver que mal é que podem ser feitos. Para além da característica do plástico em si, que é um químico, os microplásticos estamos a descobrir que podem levar outros micropoluentes agarrados a eles, servem de veículo, transporte, e também outros micróbios, portanto, outras ameaças microscópicas. O que são nanoplásticos? O que são nanoplásticos? Nanoplásticos são mais pequenos ainda, portanto, há a poluição dos macroplásticos visíveis, que têm alguns centímetros, que nós vemos quando se vê uma zona poluída com latas a boiar ou sacos de plástico. Os microplásticos são mais pequenos, menos do que meio centímetro, portanto um bocadinho pequenino, olhando para a régua, os 5
5 casinhas dos milímetros. Se chegarmos ao nível dos nanoplásticos, são umas 1000 vezes menos ainda. Portanto, é uma quantidade tão pequena que nós não conseguimos ver a olho nu, mas em termos de ciência começamos a descobrir que estes plásticos grandes vão parar ao oceano, vão degradando até microplásticos que são mais pequenos e, por sua vez, até nanoplásticos que depois podem entrar até nas células dos humanos ou dos organismos marinhos. O que é um ROV? O que é um ROV? Um ROV é a sigla em inglês, Remote Operated Vehicle, que é um veículo telecomandado. Na prática é usada em ciência para se fazer expedições submarinas, podem estar à superfície da água ou submergir e ter sido usado para ver novas pradarias marinhas, ou recifes, ou corais. E neste projeto estamos a colaborar com as escolas da região do Algarve para produzir ROVs que consigam ir a zonas, por exemplo, da Ria Formosa ou de uma lagoa das hectares de tratamento de águas residuais para tirar amostras que depois se possa analisar em ciência. Os esgotos são tratados em todo o mundo? Não, infelizmente os esgotos são muito pouco tratados em muitas zonas do mundo. Estima-se que até 80% dos esgotos não são nada tratados. Portanto, tudo quando vai parar às sanitas e canos ou mesmo diretamente, vai tudo parar ao mar. Nós temos sorte de viver numa zona do planeta em que estamos com muito bom tratamento de efluentes. As nossas empresas estão a cumprir aquilo que é regulamentado, mas começam a haver novos poluentes, novos medicamentos, fármacos, que ainda não estão regulamentados e que o tratamento ainda não é eficiente. Portanto, este é um trabalho conjunto entre os cientistas a estudar junto com as empresas e depois desenvolver novos tratamentos para ser ainda mais eficazes. Quantos quilos de plástico já recolheram? Quantos quilos de plástico já recolhemos? Nós ainda recolhemos muito pouco. Portanto, trabalhamos em ciência muito microscópica e então recolhemos volumes de águas de ambiente, como a Ria Formosa, ou das águas residuais, à volta de 1 litro. Nesse 1 litro analisamos amostras muito pequenitas, por exemplo, 2 mililitros, que filtramos e vamos ver os microplásticos. Portanto, para já estamos a analisar. Mas nestas campanhas de ciência cidadã que falamos com os alunos, já estamos a organizar e estamos a fomentar neles a fazer limpezas de praias e aí sim recolher quantidades maiores para limpeza mesmo.